be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. A graça e a paz, igreja, boa noite, amém? Eu gostaria de comentar algo antes de nós entrarmos na reflexão, quando o Tiago falou sobre o cuidado de Deus. E nós só reconhecemos o cuidado de Deus quando nós passamos pelo fogo, como disse a última canção. E na minha vida, em alguns momentos foram bem difíceis. A minha mãe está ali, ela sabe disso. Quando, infelizmente, meu pai deixou a minha mãe, nós passamos por situações bem complicadas. A minha mãe teve uma depressão muito forte e várias vezes eu pensei que não ia dar mais, não. Mas pela misericórdia de Deus, e se eu me emocionar, vocês não se importem, Deus me conduziu à fé, abriu meu coração, retirou a venda dos meus olhos, e um dia, na sala da minha casa, eu clamei, eu estava de férias na época onde eu trabalhava, e eu clamei muito a Deus e pedi para que Ele mudasse a minha vida, que eu não aguentava mais viver daquele jeito. E Deus tem mudado, tem sido fiel, trouxe pessoas especiais no meu caminho, e o carinho que a Igreja Presbiteriana Independente de São Manuel tem comigo, assim, é coisa realmente de pai, mãe, de gente próxima mesmo. E eu só agradeço. Muitos, talvez, que estão aqui hoje, nunca viram eu pregar, talvez seja a primeira vez. Os mais antigos, quando eu estava na igreja, na outra igreja lá embaixo, na Batista Martins, outros já viram. Enfim, e eu espero que nessa noite Deus fale muito aos nossos corações, porque assim como vocês que estão ouvindo, precisam absorver essa palavra, eu também preciso. Se essa palavra, se o que Deus falou não faz sentido para mim, não tem como eu pregar aqui na igreja. Se eu não falar do que eu estou vivendo, das minhas experiências, como que eu vou pregar algo que não é real para mim? Eu preciso pregar o que tem vida na minha vida. Amém? O texto que nós vamos estar usando hoje para a nossa reflexão, ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 18 até o 24. A versão que eu estou usando aqui da Bíblia é a NVI. Talvez alguns irmãos tenham outras versões aí, mas é tranquilo. Os irmãos queiram ligar as Bíblias, abri-las. Para aqueles que estiverem sem a sua Bíblia, por algum motivo, o Caio vai estar projetando o texto aqui, para nós estarmos acompanhando. Lucas 9, versículo 18 ao 24. Todos acharam, amém? A narrativa vai dizer: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros que és um profeta do passado que ressuscitou. Versículo 20. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem dizes que sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos,
pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santíssimo Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que é ouvir a Tua palavra, cantar louvores a Ti, Pai, e que tudo que nós fizermos aqui, falarmos, seja sempre para a Tua glória. Que o Senhor, Pai, abra os nossos corações, abra os corações da Tua igreja, e o que não for palavra Tua, o que for palavra do coração do pregador, Senhor, que seja retirado do coração dos irmãos, que não encontre descanso no coração dos irmãos. Que tudo, Senhor, seja guiado por Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente eu quero fazer algumas considerações a despeito do Evangelho de Lucas. Esse Evangelho, ele data de 60 a 63 depois de Cristo. E o seu propósito é apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão de pecados em nome de Jesus para todas as nações. Lucas aqui, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, mas volta sua atenção especialmente para a compaixão e humanidade de Jesus para com os fracos, os aflitos e os marginalizados. O propósito de Lucas é relatar o início do cristianismo, enquanto procura significado teológico da história. Amém? O capítulo 9, irmãos, ele inicia já nos mostrando que o ministério de Jesus, nesse momento, já era bem conhecido. Era um ministério já muito desenvolvido. E nós podemos confirmar isso quando nós vamos no versículo 10, que vai narrar, é o versículo início que vai narrar a multiplicação dos pães. Nesse episódio, as pessoas que seguiam a Jesus ali eram cerca de 5 mil homens, ou seja, já era muita gente que caminhava com Jesus nesse momento. Só que quando nós vamos para o versículo 18, que tem por título a confissão de Pedro, nós vamos ver que Jesus está vivendo um momento separado ali com os discípulos, um momento em particular com os seus discípulos. E nesse momento a palavra diz que ele estava orando e seus discípulos com ele. Só que esse momento também mostra que houve um diálogo ali. E nesse diálogo que Jesus tem com seus discípulos, ele levanta duas questões. A primeira é quem as multidões dizem que eu sou, ou seja, como as multidões me veem. E a segunda pergunta é: quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, se nós temos uma pergunta mais genérica a princípio, a segunda já é uma pergunta mais particular. Ele se dirige aos discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele, e vai perguntar: quem vocês dizem que eu sou? O que fica bem claro para nós aqui é que é óbvio que Jesus tinha conhecimento de ambas as respostas. Jesus sabia exatamente como a multidão via ele e como os discípulos viam. Mas Jesus aqui, ele como sempre está sendo didático. Ou seja, ele está discipulando ali, ele quer depurar isso nos discípulos, ele quer trabalhar esse conceito com os seus discípulos. E perceba que quando Jesus se dirige aos seus discípulos com essa questão, com essas duas perguntas,
Jesus cria um cisma ali. Jesus separa os discípulos das multidões. E isso é um ponto muito importante para nós avaliarmos. E por que é um ponto importante? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que quase sempre o relacionamento das multidões com Jesus Cristo era por interesse. As multidões viam os milagres que Jesus fazia, os sinais que Jesus operava, e elas seguiam a Jesus para ter os seus problemas de alguma forma sanado. Elas queriam de alguma forma ter o problema resolvido por Jesus. Porém, se de um lado nós temos as multidões nessa situação, e um texto áureo da Bíblia, que um dos textos que podem falar sobre isso, é João 26. Eu não vou abrir aqui, mas na casa de vocês podem ler e vocês vão constatar isso. Se de um lado nós tínhamos a multidão nessa situação, do outro, nós tínhamos os discípulos falando que ele era o Salvador, o Cristo. A multidão não tinha N conceitos sobre ele, não sabia nem quem ele era direito, mas os discípulos disseram: tu és o Cristo, ou tu és o Cristo de Deus. O que eu queria ressaltar antes aqui, é que quando é Pedro que se dirige a Jesus, mas Pedro está falando em nome dos discípulos naquele momento, de todos os discípulos, não era uma revelação só de Pedro. E quando ele se refere a Jesus como sendo Cristo, ele está afirmando que Jesus é o ungido de Deus. Quando Pedro se refere a Jesus, Pedro está dizendo que Jesus, como Cristo, Pedro está dizendo que Jesus é o separado, aquele que foi separado para uma missão especial. O Cristo aqui, irmãos, evoca que Jesus é aquele que traria a salvação. Percebam que a resposta de Pedro foi perspicaz. Ele analisou certinho. Jesus Cristo era o Messias. Só que tem um detalhe aqui. A análise de Pedro, essa revelação, não foi uma descoberta humana, mas foi uma revelação do próprio Deus. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, falando sobre essa mesma narrativa, nós vamos ver que Mateus cita a resposta de Jesus a Pedro. E eu gostaria que nós abríssemos esse texto. Eu sempre quis fazer que nem o reverendo Isaías. Hoje nós vamos abrir bastante Bíblia. Então, Mateus 16. Os irmãos queiram abrir? Versículo 17. Amém? O versículo 17, depois que Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o que é o Cristo de Deus, como diz em Lucas, Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Diante dessa revelação de Jesus, irmãos, nós temos reflexões muito importantes para a nossa vida. Detalhes para nós pensarmos e trazer de forma prática para a nossa vida. E o primeiro deles, que eu quero destacar, é que a compreensão sobre Jesus não será obtida através de intelecto ou de forma filosófica. Mas, antes de prosseguir, eu quero dizer aqui que eu não estou falando contra o estudo, a meditação da palavra. Tudo isso é muito importante. E a filosofia é uma ferramenta e tanto na teologia. No entanto que nós estudamos filosofia no seminário. Só que ela não tem poder para trazer uma revelação genuína de quem é Deus para a minha vida.
Ela é só uma ferramenta. A compreensão que eu vou ter da pessoa de Jesus, de quem é Jesus, ela será revelada pelo próprio Deus. É a partir do relacionamento que eu vou criando com Deus. É a partir da meditação nas Escrituras. É a partir da oração. E dia a dia, Deus vai se revelando a mim. E eu vou aprendendo mais de Deus. Eu não posso dizer que eu conheço o reverendo Isaías sem ter um relacionamento com ele. Porque se eu não tenho um relacionamento com o reverendo Isaías, toda a ideia que eu tiver sobre ele vai ser uma ideia pessoal. Algo que eu criei na minha cabeça, algo que eu ouvi falar, mas eu só vou ter um conhecimento melhor dele quando eu começo a me relacionar com ele. Ou seja, nós temos que ter um relacionamento constante com Deus. Nós temos que orar, nós temos que estudar as Escrituras, para que nós, à medida que nós vamos caminhando, Deus, pela sua misericórdia, vai se revelando a nós, revelando Jesus a nós. Um outro ponto que nós podemos avaliar, pensando sobre isso, é que talvez muitas pessoas estão em uma comunidade cristã, caminham na fé cristã, fizeram profissão de fé, fizeram batismo, desceram as águas, tiveram água na cabeça, enfim, muitas pessoas caminham com Cristo, vivem o dia a dia da igreja, mas talvez elas nunca conheceram Cristo na prática. Nunca elas tiveram um relacionamento com Jesus, com o autor da nossa fé. Nós percebemos isso quando as multidões, olhando para as multidões que seguiam a Jesus. As multidões, geralmente elas estavam junto aos discípulos, quando Jesus estava ensinando. Ou seja, as multidões ouviam a mesma mensagem que Cristo pregava aos discípulos, correto? Quando você vai ver situações que estão acontecendo, a mesma pregação. Porém, a maneira de viver das multidões revelavam que elas não conheciam a Cristo. Porque quando era questionado a despeito da pessoa de Jesus Cristo, as multidões, o que eles disseram? Tu és cicrano, diz que tu é cicrano, diz que tu é beltrano, enfim, elas não tinham entendimento de quem era Jesus. Agora, quando você olha para a atitude dos discípulos, o Pedro levanta e com autoridade ele vai dizer, tu és o Cristo de Deus. Ou seja, isso partiu de uma revelação do próprio Deus a Pedro. O modo como nós nos relacionamos com Jesus vai dizer quem Jesus é para nós. Por isso eu pergunto para vocês hoje, para nós enquanto igreja, o que tem motivado você a caminhar com Jesus? O que motiva você a viver o dia a dia numa igreja cristã? O que motiva você todos os domingos estar aqui? Qual que é a sua motivação? Qual que é o desejo que está no seu coração? Nós olhamos para as multidões nas Escrituras e nós vamos ver que quando Cristo é morto, poucos choram a morte dele. As multidões viram as costas e vai seguir, vida que segue. Vida que segue. Por que isso? Porque agora, Jesus não produz mais nada. Acabou. Ele está morto. Ele foi crucificado. Agora eu não vou ter mais os meus problemas sanados. Agora eu não vou ganhar mais a minha vaga de emprego. Agora as bênçãos não vão ocorrer mais. Jesus morreu. Acabou. Vamos seguir a vida, vamos tocar, porque já era. Isso é a atitude de quem não conheceu Jesus, de quem vive uma fé com Jesus, vive uma prática de fé a partir de interesse, e não uma fé que demonstra quem Jesus é, e é uma fé que tem prática na vida, como o reverendo Isaías disse ontem. Essas pessoas, quando andam nas ruas, elas são notadas, no trabalho elas são notadas como cristãs, identificadas como cristãs. Porque o relacionamento com Jesus é verdadeiro, é genuíno. Elas tiveram uma revelação da parte de Deus.
Ou seja, se eu tenho uma revelação da parte de Deus, a minha caminhada toda com Jesus vai mudar. Todo o meu sistema vai mudar. Eu não crio mais artifícios, eu não dependo de que Jesus faça algo para segui-lo. Tão somente eu sigo porque eu o amo. Eu fui amado primeiro, então eu tenho que amar Jesus. E é natural isso flui de mim. Porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar na minha vida, passa a habitar na sua vida. Isso é caminhar com Jesus. E eu espero que, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, essa compreensão não se ausente dos nossos corações. Dedique tempo a Deus. Busque o Senhor de todo o coração. Chore pelos seus pecados. A igreja contemporânea, a igreja atual, não tem chorado pelos pecados. Mas ela fala de avivamento. Como nós vamos ver avivamento se não tem uma transformação genuína, se nós não vemos regeneração genuína no meio da igreja, se nós não vemos cristãos genuínos caminhando pelas ruas? E quando há um avivamento, toda uma sociedade é mudada, todo mundo que está em torno da igreja vai sentir esse impacto do avivamento. Que nós tenhamos essa compreensão. Mas seguindo, no versículo 21, os irmãos estão com a Bíblia aberta? Versículo 21 vai dizer: Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Jesus aqui adverte os discípulos que não contassem essa revelação a ninguém. Ou seja, quando Jesus diz a Pedro que não conte o que ele disse, a revelação dele, quando ele disse: Jesus, tu é o Cristo de Deus, Jesus automaticamente está aceitando a confissão de Pedro como verdadeira. Mas embora a resposta de Pedro tenha sido correta, seguiu-se a ordem do silêncio por parte de Jesus. De fato, Jesus é o Messias, mas parece que a comunidade não entendeu o seu messianismo, pois esperava um Messias glorioso. Irmãos, a comunidade de Israel, o povo de Israel, naquele momento, tinha um entendimento a respeito do Messias, talvez um pouco equivocado. E Jesus precisava trabalhar, nesse momento, essa revelação com esse povo. Então Jesus, quando Pedro fala que ele é o Cristo, que ele é o Messias, Jesus fala: não conte isso a ninguém. E para que nós compreendamos isso, é necessário que a gente olhe a situação que se encontrava o povo de Israel no primeiro século depois de Cristo. O povo de Israel, ele vinha da derrota dos macabeus, um fracasso, diante da dominação helênica. E isso durou de 166 a 63 a.C. E já na sequência, quando termina isso, já começa a ascensão e dominação do poder romano, que vai de 63 a.C. a 135 depois de Cristo. Ou seja, Israel vinha passando por situações complicadas de dominação já há muito tempo. E tudo que eles esperavam naquele momento era um Messias que viesse os tirar daquela situação e que tomasse o poder de Roma e desse o poder a eles. Ou seja, ali haveria uma alternância de poder. Nós vamos entender isso mais adiante na nossa conversa, mas até aqui fica algo para nós pensarmos. Quando nós pensamos sobre multidões, a questão proposta, ela tem uma única resposta. Até hoje, as pessoas tentam responder quem Jesus é. Mas muitas vezes não a partir de quem Jesus é, mas a partir de uma ideia própria, a partir de um conceito, a partir do que a cultura diz. E aí nós vemos essa salada que não explica nada
nós vemos na televisão, na internet, pessoas que não entendem nada de Jesus, falando de Jesus. Eu vi um podcast, esses dias aconteceu isso, e eu não aguentei e tive de comentar. 2 entrevistadores e 2 pessoas sendo entrevistadas. E eles se meteram a falar sobre Jesus, quem era Jesus. Eles não conseguiam nem ter uma compreensão do próprio raciocínio. E falaram sobre Jesus ali, Jesus se tornou coisas inimagináveis naquele debate, naquela entrevista. Mas nada parecido com o que ele se revelou na Bíblia. Então vocês vejam bem, quando a cultura se mete a falar de Jesus. O ponto 1, então, fica a pergunta para nós, essa noite. E a pergunta que eu tenho para mim e para vocês, é a mesma que Cristo fez aos apóstolos. Quem Jesus é para nós? O que nós dizemos a nós mesmos que Jesus é? Séculos se passaram e a história se repete. Muitos indivíduos possuem uma visão distorcida a despeito de quem é Jesus Cristo. E qual é a missão dele? Seja dentro ou fora do contexto religioso, ainda é surpreendente o conceito equivocado que muitas pessoas possuem a despeito de Jesus. E é fato, irmãos, que o pecado fará com que a humanidade crie para si sempre um Jesus que vai se adequar a ela. Ou seja, o Jesus que as multidões, a cultura, vai criar, vai ser sempre um Jesus bonzinho, um Jesus que nunca os questiona. Porque questionar está fora de cogitação. Jesus tem que se adequar à cultura, e não a cultura a Jesus. Que loucura. E isso está cada vez mais evidente. Nós vemos as perseguições religiosas, nós vemos como os cristãos vêm sendo tratados pelo mundo. Bom, mas Jesus nos disse que ia ser assim, no mundo nós teríamos aflições. Christian Smith, um sociólogo norte-americano, desenvolveu um conceito chamado deísmo moralista terapêutico. E esse conceito ele tinha por objetivo avaliar a compreensão que os jovens norte-americanos tinham a despeito de Jesus. Só que quando eu estudei sobre esse conceito feito pelo Christian Smith, eu vi que esse conceito ele pode ser usado de forma tranquila para a humanidade, para toda a humanidade. Esse conceito que ele criou, nós vamos ver aqui, eu vou ler os 3 pontos desse conceito. Nós vamos perceber que Jesus sai do centro e agora vem o homem para o centro. Ou seja, Jesus existe agora, não mais com a sua soberania, com o seu poder, mas Jesus agora ele vem no intuito de ajustar as coisas para o homem. O primeiro conceito é a crença moralista. Christian Smith vai dizer: Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. Essa é a crença moralista. E certamente todos vocês aqui, todos, já ouviram esse conceito em algum lugar. A pessoa chega a conversar com você, e quando sai o assunto de Bíblia, sai o assunto de Cristo, a pessoa vai dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo é 10 e tal. Só que o relacionamento que ela tem com Jesus, e o relacionamento que ela acredita que vai fazer com que ela vá para o céu, ela parte de um relacionamento moralista. Ou seja, se eu sou uma boa pessoa, se eu pago as minhas contas, se eu crio os meus filhos, eu sou um trabalhador honesto, sou reconhecido na minha academia, sou reconhecido nos meios que eu ando, como uma pessoa honesta e tranquila. Ou seja, no dia que Jesus voltar, no dia que eu morrer, certamente eu vou estar no céu. Está 10, estou fazendo tudo certinho. Só que esse indivíduo, ele esquece que Paulo, lá em Romanos 3:23, vai dizer que todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós caímos no Éden com Adão. Então não existe mais nenhum justo sequer. Todo mundo pecou. E todo mundo precisa ser alcançado pela misericórdia de Cristo. Se é o meu moralismo que me leva a Deus, se é a minha forma de viver, o meu sistema, o que eu crio me leva a Deus, Cristo morreu em vão na cruz. E nós temos que nos desculpar com os cristãos do passado. Homens que negaram tudo para seguir a Cristo. Homens que entregaram suas vidas. Se é o meu jeito de viver, o que eu faço que me leva a Deus, eu preciso de sacrifício. Para que sacrifício? Jesus morreu em vão. Isso é algo impensável. A nossa moralidade, ela não pode estar relacionada com algo que vai me levar para o céu a partir dela. Mas não, eu vivo uma vida moral porque eu já fui alcançado por Jesus. E agora eu entendo quem é Jesus, agora a minha vida muda, agora eu sou transformado, agora eu sou outro cara. Eu não faço mais nada para ganhar a salvação, porque isso é impossível. O reverendo Isaías disse uma vez aqui sobre Deus vir um pouco e o homem ir um pouco ao encontro de Deus. Isso é impensável, não tem como. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, crer em Cristo Jesus, para podermos alcançar essa misericórdia. O segundo ponto que esse conceito do Christian vai dizer, desse sociólogo, ele vai chamar de crença terapêutica, ou seja, o objetivo central da vida não é sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. Esse, infelizmente, é um conceito que tem tomado os púlpitos pelo mundo. As pessoas vêm à igreja e muitas vezes os pregadores vão elevar o ego dessas pessoas tão alto que eu não sei como que elas não foram arrebatadas ainda para o céu, porque elas são tão boas. Você não precisa negar a si mesmo. Que isso? Venha como você está. Jesus é amor, Jesus aceita todo mundo. Vem que está tudo certo. Vem que a casa é nossa. Aqui a igreja, a casa é nossa. Viu? Mas quando nós falamos de céu, e não é dessa maneira. Por que eu vou dizer isso? Quando nós olhamos para Paulo, lá em Romanos 7, Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse já habita em mim. Então, o conceito que Rousseau teve lá atrás, que é o meio que vai fazer com que o homem extravie, é completamente errado. Você nasce pecador, porque você já caiu lá em Adão, ou seja, você precisa de Cristo, você precisa alcançar misericórdia, e essa misericórdia só vem através do arrependimento. A pior coisa que eu posso dizer para vocês essa noite, a pior coisa, nunca escutem isso, você precisa se sentir bem. O que importa é que você se sinta bem com você mesmo. Se você se sente bem com você mesmo, você acredita, com a sua situação, você acredita que está tudo certo, que não há pecado, que eu vou ser salvo e está tudo tranquilo. Nós precisamos ser atropelados com essa realidade como um trem, para entender o que Paulo também disse lá em Romanos 7, quando ele vai falar: maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, Paulo se encontra com a verdadeira natureza naquele momento. Ele reconhece quem ele é, através da revelação do Espírito Santo. Eu sou alcançado por Cristo. O Espírito Santo passa a habitar em mim. O Espírito Santo vai revelar todas as minhas falhas, vai revelar quem eu sou realmente. E quem eu sou realmente não pode chegar ao céu. Quem eu sou realmente precisa ser perdoado por Cristo. E quando eu me deparo com essa realidade, eu vou dizer: maldito o homem que sou, Senhor. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu preciso de perdão. Eu preciso ser perdoado, eu preciso ser regenerado. Isso é o que Jesus espera
daqueles que se arrependem, daqueles que o reconhecem como Filho de Deus. Então nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e passamos a viver agora uma vida em Cristo, a partir de Cristo. Vamos para o terceiro ponto, que ele vai chamar de deísmo. Antes eu vou explicar o que é deísmo, assim, de uma forma bem simples. O deísmo nada mais é do que Deus criou o mundo, colocou funcionar, como se ele tivesse dado corda, e agora ele sai de cena. E aí o mundo segue sozinho, segue a nossa maneira, ou seja, nós estamos vivendo aqui abandonados, segundo o deísmo. Deus fez o mundo e nos largou para viver a nossa própria sorte. Ele vai dizer, embora exista e tenha criado o mundo, esse conceito vai dizer, Deus não precisa estar envolvido particularmente em nossa vida, exceto quando há um problema. Muitas pessoas vivem como deístas. Elas até acreditam que Deus fez o mundo, elas até acreditam num poder supremo e vão tocando as suas vidas. Só que elas nunca mantêm um relacionamento fiel com Deus. Mas a hora que a cinta aperta, aí elas vão atrás das pessoas da igreja, vêm nas comunidades, ora por mim, eu já mandei a minha roupa não sei aonde, eu já recebi um benzimento não sei de quem, e vive essa loucura, essa fé desvirtuada. Isso é impensável, viver cristianismo dessa maneira, irmãos. Não dá. Porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que a caminhada com Cristo, ela é completamente diferente. E o quarto conceito, esse foi meu. Eu ouvi uma vez no trabalho, e eu acho que também vocês já ouviram. Eu tenho a minha maneira de crer. E cada um interpreta a Bíblia da maneira que quiser. Cada um tem a sua interpretação da Bíblia. Cada um vê como quer. Afirmar uma coisa dessa, afirmar que você possui a sua maneira de crer, só revela uma coisa: a sua petulância, a sua arrogância e a sua ignorância. É impensável que você pode fazer com que o autor da nossa fé, o Criador do Universo, dance a nossa música. Não dá, gente, não tem como viver assim. Quando você diz ou afirma isso, quando o indivíduo afirma isso, ele vai mostrar que ele não entende quem ele é e nem entende quem Deus é. O reverendo Jeremias, da 8ª Presbiteriana de Minas Gerais, disse uma vez o seguinte: um rapaz chegou nele e falou assim: pastor, eu estava com um problema muito grave na minha vida, e eu fiz um decreto a Deus, e Deus acertou a minha situação. E como nós ouvimos essa palavra dentro das igrejas? Eu decreto, ou seja, eu chego no autor do universo e decreto a ele: muda a minha situação, eu vou pôr você na parede para você me mudar, porque eu quero ser mudado, eu quero ter as minhas necessidades sanadas. Aí o reverendo Jeremias falou para ele: você decreta Deus, muito bem. Ele falou: se você é tão bom em decretar assim, que até você move Deus de acordo com a sua necessidade, chega na tua casa, abre o portão e fala para o seu cachorro, ao invés de dizer au, fala Zé. Vamos ver se você decreta alguma coisa para Deus. As pessoas não decretam nada nem para o cachorro, e querem decretar algo para o autor do universo. Isso é algo realmente impensável, que nos leva à mesma questão: quem Deus é para nós? Que relacionamento nós temos mantido com Cristo? O ponto 2, irmãos, qual nós vamos entrar agora, Jesus vai falar um pouco e explicar qual era o real sentido do seu messianismo. E agora nós vamos ler no versículo 22. E disse Jesus:
é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Agora aqui, nesse versículo, algo muito importante está acontecendo. Agora um novo fato precisa ser aprendido. Como Messias, Jesus deveria suportar o sofrimento e a morte e em seguida ressuscitar. Ao contrário do que o Messias triunfalista, que chutaria o Império Romano e colocaria os judeus no poder, Jesus precisa fazer com que os discípulos entendam o real significado do seu ministério. Até aqui, os discípulos achavam e acreditavam, quando Jesus narra ou fala isso, narra na Bíblia, os discípulos acreditavam que Jesus estava se comparando a pessoas virtuosas do passado. E diante disso, ele se identificava como servo sofredor profetizado em Isaías 56. Ou seja, perceba que até os discípulos não tinham um entendimento ainda claro do messianismo de Jesus. E agora eu faço uma pergunta cá para nós. Se os discípulos não entendiam isso, não é de se surpreender que eles tenham levado tanto tempo para descobrir que os discípulos de Jesus, os discípulos do Messias, também precisariam sofrer. Jesus aqui nesse versículo, ele revira toda a lógica egoísta e egocêntrica que poderia haver entre os discípulos. E como eu disse, é importante nós avaliarmos uma coisa aqui. Os discípulos eram um povo de Israel. E assim como o povo de Israel, o entendimento que eles tinham a despeito de quem era o Messias, essa vinda do Messias, também vai ser o da espera do Messias guerreiro. O Messias que ia os livrar daquela situação e entregar o poder a Israel. Só que quando nós vamos para o texto de Marcos, esse vocês não precisam abrir, ele é bem extenso, eu vou tentar compactar ele aqui. Marcos 10, 35 a 45, vai mostrar isso. Quando Tiago e João, nesse momento, nessa ocasião, eles estão juntos ali dos outros discípulos, e eles fazem uma pergunta a Jesus. Eles vão perguntar assim: Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, permita que nós nos sentemos do lado do teu trono, uma à direita e uma à esquerda. O texto vai dizer que quando os outros discípulos ouviram isso, os outros 10, eles falaram como se fosse, não é possível que esses caras estão dizendo isso. É brincadeira que eles estão dizendo. E o próprio Jesus vai ser meio áspero com eles. Jesus vai dizer que realmente, se um governador ele é levantado, ele vai liderar as nações. Só que com os discípulos iria ser diferente. Se eles quisessem ser grandes no reino de Deus, eles teriam que ser servos. E aí Jesus conclui no versículo 45 do capítulo 10, que nem o Filho do Homem veio para servir, mas para ser servido e morrer em favor de muitos. Ou seja, não tem reino de Deus, desejar viver o reino de Deus na terra. O reino de Deus é para outra vida. Jesus deixou muito claro isso na passagem dele por aqui. Jesus deixa muito claro hoje para nós aqui nas Escrituras. Só que muitos de nós, muitas pessoas pelo mundo, muitos cristãos, acabam cometendo o mesmo erro de Tiago e João. Queremos sentar ao lado do trono de Jesus. Queremos viver as benesses que Jesus pode nos proporcionar. Mas nem de longe nós queremos a cruz de Cristo. E é por isso que a igreja no nosso tempo tem cantado muitas canções de vitória. É por isso que a igreja no nosso tempo fala tanto sobre marchar para a vitória.
E é por isso que a igreja do nosso tempo fala tão pouco em cruz, tão pouco em arrependimento, tão pouco em mudança de vida, tão pouco em regeneração. É por isso que esses falsos profetas, esses pregadores de evangelho coach, sobem nos púlpitos e ganham cada vez mais adeptos. Igrejas infladas para ouvir esses caras, que promete coisas que Cristo nunca prometeu, que fala para você viver coisas que Cristo nunca mandou você viver, e a igreja segue de forma cega, quando não deveria ser assim. Se o nosso mestre deu o exemplo a nós todos, de humildade e amor, sendo condenado mesmo inocente, por que que a igreja do nosso tempo insiste em viver de maneira diferente? Por que que a igreja do nosso tempo se recusa a sofrer? Por que nós somos tão ligeiros em sacar a espada da bainha muitas vezes, e tão lentos em ceder outra face? Nós julgamos com facilidade, nós pesamos a mão sobre a vida do outro, quando o outro cai, nós somos muito hábeis em dizer, nossa, ó, o erro foi feio mesmo, fazer rodinha para falar das outras pessoas, mas quando nós temos que dar outra face, quando nós temos que fazer o que Cristo nos pediu, nós somos muito lentos para fazer. É por isso que nós temos hoje até uma bancada evangélica no Congresso que não nos representa em nada, não representa Cristo em nada. E nós só vamos ver e entender quando nós realmente nos relacionarmos com Deus, debruçarmos sobre as Escrituras, orarmos a Deus e pedir para que Deus arranque qualquer venda que possa ter nos nossos olhos. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós temos que entender que o pedido de Jesus, a ordem de Jesus, ou melhor, continua a mesma. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Quer me seguir? Então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, agora vem e me siga. O ponto 3, eu vou tratar sobre isso. Jesus agora apresentou o seu messianismo. No versículo 22, Jesus fala por que ele veio. Ele vai fazer talvez naquele momento tenha decepcionado muitas pessoas, porque pessoas que esperavam outro tipo de Jesus. E em seguida, depois de falar sobre essas coisas, Jesus vai olhar para aqueles que desejavam seguir. Vocês querem me seguir? Tome a sua cruz e vem. Siga-me. E o versículo 23 vai falar sobre isso. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quiser, versículo 24, salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O que eu disse agora há pouco é muito sério. Aqueles que querem seguir a Cristo têm que estar disposto a andar contra a cultura. Amém? Você não pode querer adequar a Cristo à sua vida. Você não pode querer trazer Cristo para a tua vida, fazendo com que Ele participe só de uma parte da tua vida. Cristo vem tomar a tua vida na totalidade. Cristo te mata, te faz renascer de novo nele. Ou seja, é outra vida. E só pode viver o negue-se a si mesmo aqueles que estão dispostos a entender o que Cristo disse quando Ele fala sobre dar a outra face. Você não pode seguir a Cristo continuando com a sua mesma vida, com a sua mesma ideia, com a ideia de que a pessoa fez mal para mim, eu não perdoo, acabou. Pisou no meu pé, eu piso 2 vezes. Falou mal de mim, não quero mais, nunca mais ver você na minha vida. Comigo não tem perdão. Se você quiser seguir a Cristo, nessa maneira, sem chance. Cristo está te chamando para negar a si mesmo. Cristo está te chamando para tomar a sua cruz. Toda vez que um prisioneiro no Império Romano colocava a cruz no seu ombro, ele sabia qual era o seu destino. Não tinha volta. É a morte.
morrer para si mesmo, morrer para todos e ser banido da mente daquelas pessoas, do seu meio. Ou seja, Cristo te chama para tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz significa também que a morte do eu deve ser constante. Ou seja, nós vamos viver uma vida a partir daí em consagração. E depois ele nos convida para o siga-me. Siga-me com determinação. Ou seja, vem, vamos andar na contramão do mundo. Mas eu repito, para que isso aconteça, para que haja saúde na sua caminhada cristã, deve haver renúncia do eu. Só que como nós vamos falar de renúncia do eu, e negar-se a si mesmo, em um tempo que nós falamos tanto de influenciadores, de influencer, todo mundo, boa parte das pessoas, querem de alguma forma, eu não estou falando nada contra influencers, porque tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos na internet, mas eu quero provocar nós pensarmos que, enquanto cristãos, nós devemos perguntar que tipo de influência nós estamos causando nas pessoas à nossa volta. O termo influenciar, ele tem a ver com influir, ou seja, algo de mim influi dentro de outra pessoa, para outra pessoa. E perceba como isso é muito sério. Quando nós pensamos sobre influenciar, o reverendo Isaías, ontem ele falou sobre a igreja de Atos, quando eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aqueles homens, eles não se denominaram cristãos. As pessoas que olhavam a eles, viam a maneira deles de viver, assemelhavam eles a Cristo, e dizia, esses caras se parecem com Cristo. Eles são cristãos. Isso nós vamos ver lá em Atos 11, 26, em Antioquia. O que tem fluído de você para outras pessoas? Cristo é que tem brilhado na sua vida? As pessoas, quando veem você, enxergam o Messias? As pessoas, quando veem a sua maneira de viver, vão dizer que vocês são discípulos, vão dizer que nós somos discípulos de Cristo? Eu quero dizer, irmãos, já partindo para a conclusão, que nós não temos nada de bom para oferecer por nós mesmos. Eu não posso oferecer nada de bom. João Calvino ia dizer que tudo que você vê de bom nele é Cristo. E tudo que você vê de ruim nele é ele mesmo. Ou seja, é ele mesmo que tem tudo de ruim. Ou seja, nós precisamos urgentemente tomar a consciência de que nós precisamos carregar nossa cruz. Se nós quisermos ver um avivamento, se nós quisermos vermos um povo santo, se nós quisermos ver pessoas impactadas por Jesus Cristo, a igreja, de uma forma geral, tem que mudar a sua forma de caminhar. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Chega de caminhar com Cristo só pelas benesses que Ele pode nos prover. Mas vamos caminhar com Cristo porque nós fomos transformados por Ele, porque nós temos a consciência de que somos pecadores e precisamos tão somente do perdão de Deus sobre nossas vidas. Nós precisamos chorar mais pelos nossos pecados. Nós precisamos ter as nossas entranhas transformadas. Isso não pode ser só de boca para fora. Nós vemos irmãos nossos, igreja, irmãos nossos, em outros países, morrendo, entregando as suas vidas por amor a essa mensagem. Muitas pessoas morreram para que essa mensagem chegasse em nós. Para hoje, a igreja querer só vitória. Para hoje, a igreja querer fazer a 19ª campanha, para que de alguma forma Deus no final sacie o desejo dela
Como que nós podemos viver um cristianismo dessa maneira? Como que nós podemos deitar a cabeça no nosso travesseiro, olhando os cristãos lá fora, entregando as suas vidas por amor a Jesus Cristo, e nós rirmos diante disso? Nós precisamos urgentemente de um genuíno avivamento. Nós precisamos olhar para trás e retomar os velhos rudimentos da fé. Porque foi assim que os apóstolos viveram. Foi assim que Cristo ensinou. Foi assim que a patrística viveu. Foi assim que os reformadores viveram. E hoje nós não podemos ser diferentes. Que Cristo, que o amor de Cristo consuma nossas vidas, consuma nossos corações. Que o nosso desejo seja nada mais do que servi-lo, com desejo ardente. Que as nossas reuniões não sejam meras reuniões para sentarmos e ouvirmos uma palavra, mas que essas reuniões sejam reuniões que nos transformem. Que ao nos depararmos com a palavra, nos depararmos com quem nós somos, nós saiamos daqui, vamos aos perdidos e vamos fazer a diferença. Não com o que nós somos, não com o nosso intelecto e nem nossa filosofia, mas com o que Cristo nos moldou e nos formou para ser. Cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, cristãos que reconhecem o que foi feito naquela cruz, cristãos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e que hoje pode dizer, de peito aberto, com toda a convicção, que eles não têm mais nada, a não ser a Cristo. Quem é Jesus para você? Que espécie de cristianismo você tem vivido? O reverendo Aiden Wilson Tozer, ou A.W. Tozer, vai dizer: viver a vida crucificada não é uma jornada para os fracos de coração. A jornada é dura e repleta de perigos e dificuldades, e não terminará até vermos Cristo. Mas ainda que a jornada possa ser difícil, o resultado de ver Cristo face a face compensará tudo. E que nós estejamos nesse caminho, que é duro. Tem dor, tem não pode, tem sofrimento, mas ele está nos levando a Deus. Se nós fecharmos o olho hoje, se nós morrermos hoje, que nós tenhamos a certeza da glória. Vivamos como cristãos genuínos e nos entregamos a Deus de verdade. Jesus os abençoe.